Lógico Adventista. Meu nome é Pedro Barreto, falo de Porto Alegre e continuando a minha série de Bíblias de estudo, hoje eu vou falar da melhor Bíblia de estudo, por isso que eu quero começar com elas. Mas que série é essa, Pedro? Então, pessoal, essa série eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário a série das minhas Bíblias de estudo, para você ver as melhores Bíblias de estudo do mercado que você tem que ter na sua biblioteca. Mas então, eu vou falar da melhor dela, de todas elas, né? Essa aqui, essa belezura aqui, ó. Bíblia de Estudo NAA. Bíblia de Estudo NAA. Pessoal, essa Bíblia aqui é a melhor do mercado, é a melhor do mercado. Mas Pedro, você é adventista e Bíblia Andrews. Eu vou fazer um review especial da Bíblia Andrews, tá, pessoal? Mas hoje eu estou recomendando você a Bíblia de Estudo NAA. E vou mostrar no review porque ela é melhor, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro review e tamo junto! Então, pessoal, essa é a Bíblia de Estudo NAA. O que significa? Nova Almeida Atualizada. Pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estou com a primeira edição. Que a primeira edição vem na caixinha, pessoal. Ela vem numa caixinha assim, ó, bem bonita, tá? E a minha Bíblia de Estudo NAA é capa sintética. Tem agora a segunda edição, que é capa de couro legítimo. Eu não tenho ela, mas pretendo adquirir para fazer uma comparação entre as duas. Então, essa aqui é a Bíblia de Estudo NAA. Como vocês podem ver, uma baita Bíblia. Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos a uns que interessam. O que ela traz diferente das outras Bíblias que ela tomou? Ela vem aqui, ó, com a contracapa. Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. A minha eu tenho 2 anos, pessoal. Então a Bíblia é muito boa. Aí depois vem o índice aqui dela. E aqui, pessoal, ela vai vir com dizendo que é da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Nova Almeida Atualizada. Voltando aqui para o índice. Depois do índice vem o índice de imagens, como a gente pode estar vendo aqui, ó, índice de imagens. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ela tem uma letra muito boa e bem confortável. Índice de mapas. E depois, como estudar os recursos da Bíblia de Estudo NAA. Pessoal, essa Bíblia aqui, ela realmente, ela tem vários recursos e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, vem mostrando os recursos, que são as tabelas e os gráficos, os mapas, os desenhos explicativos, como, por exemplo, a veste do sumo sacerdote. Aqui eles vêm mostrando o tamanho da letra, tá? Que pra mim é uma letra bem confortável, mas vamos lá. Aí vem a introdução da Bíblia de Estudo NAA. A meta, a visão, as características distintivas. Depois vem a apresentação da Nova Almeida Atualizada. Eu comprei, pessoal, no final de 2018. A recém era lançamento dela. Então, pessoal, na época, eles tinham que apresentar o sentido de ter uma nova Bíblia de Estudo no Brasil e por que atualizaram a Almeida Revista Atualizada, a ARA, e fizeram a Nova Almeida Atualizada, que eles explicam. Aí depois vem a visão geral da Bíblia e a exposição da história da salvação. Aí sim, depois de tudo disso, nós chegamos no Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, a data do Êxodo. Isso aqui eu achei legal. Eles vêm explicando a questão do Êxodo, porque muitos apologetas ateus vivem dizendo que o Êxodo é um mito, né? Então eles vêm explicando a data do Êxodo e como o Êxodo ele é um fato histórico verídico. Aí depois, pessoal, a gente vai vir aqui para aqui a introdução ao Pentateuco. O que é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que os judeus chamam de Torá, né? Aí depois, pessoal, a gente vai vir aqui a composição do Pentateuco, como é que foi feito, e aí sim que nós chegamos no Gênesis. Então vocês, como puderam ver aí, nesses minutos e segundos, que ela tem um grande material histórico, teológico, arqueológico, antes de chegar no Gênesis.
que é o primeiro livro da Bíblia. Aí depois vem o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, introdução, vem explicando como é que ele foi feito por Moisés, seu objetivo histórico e tudo. Aí, pessoal, ela vem aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês verem. Vem aqui com a disposição do Pentateuco. Aí vem explicando por que a estrutura. E vem aqui explicando as gerações do Gênesis, né? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, a gente tem a genealogia de Adão e vai indo. Pessoal, aí depois do Gênesis, dessa introdução do Gênesis, como vocês podem ver, bem extensa, porque em todos, aqui a parte histórica do Gênesis, ela sempre vai trazer isso. Então a parte teológica, arqueológica, histórica e teológica. E depois que ela vai trazer a Bíblia. Então olha como ela tem bastante comentários de estudo. Começa o Gênesis, vem Gênesis 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. E olha a extensão do comentário. Esta Bíblia aqui, graças a Deus, ela é uma Bíblia que defende a literalidade do Gênesis. Como assim, Pedro? Não, tem muitos evangélicos que defendem que o Gênesis como é que eu posso dizer, alegórico, é um conto de fadas, é um mito. Não, esta Bíblia aqui, ela traz a literalidade do Gênesis, assim como nós adventistas acreditamos que o Gênesis é literal. Até porque Deus deu o sábado no Gênesis, né? Se o Gênesis é um mito, então... Pessoal, aí, ó, como vocês podem ver, aí vem aqui o texto. Eu achei bem legal, porque se você faz um sermão expositivo, os versos vêm um embaixo do outro, as letras são bem confortáveis, são letras grandes, não gigantes, tá, pessoal? Vem aqui os comentários, como qualquer outra Bíblia de estudo, mas então nós vamos pular um pouquinho e para um pouco o que nos interessa. Aí vem aqui o livro de Êxodo, aqui as imagens, mais texto, números, Deuteronômio. Aqui, ó, eu cheguei a marcar aqui uns textos e eu acho bem legal, por exemplo, assim, ó, Deuteronômio eu marquei porque nós adventistas estamos estudando a lição da escola sabatina e desse trimestre sobre Deuteronômio. Aqui fala, por exemplo, aqui, ó, texto. Hoje tomo o céu e a terra, testemunhas para vocês, que lhes propus vida e morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Pessoal, se você pegar a ARA, Almeida Revista Atualizada, ou a Almeida Revista Corrigida, ou Almeida Corrigida Fiel, você vai ter voz. Aqui eles substituíram todos os vós por vocês. Então a Nova Almeida Atualizada já começa com isso, ela dizendo que não existe vós e usa o termo vocês. Então, por exemplo, hoje os céus e terra tomam terra por testemunha contra vocês. Se você ler na área que a Bíblia Andrews, por exemplo, vai ter vós. Então eles corrigiram isso, bem legal. Outra correção que a Nova Almeida Atualizada fez foi em Jó, pessoal. Se você pegar a sua Almeida Revista e Atualizada em Jó, você vai ver que ele chama o dinossauro, Behemoth, de hipopótamo, e o Leviatã de crocodilo. E para lhe provar isso, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada como corrigiu isso, tá, pessoal? Então, pessoal, outro erro que a Almeida Revista Atualizada trazia, ela trazia que os nomes de Behemoth e Leviatã como hipopótamos, no caso do Behemoth ela chamava de hipopótamo e no caso do Leviatã crocodilo. A Nova Almeida Atualizada corrigiu isso, tá? Eu acredito que o Behemoth, ele era um dinossauro, porque a palavra dinossauro surgiu no século XIX. Então, na época que a Bíblia foi feita, Jó foi o primeiro livro da Bíblia, se você não sabe, ele trouxe a palavra, que é um nome pessoal, Behemoth. Então vamos ler como é que está na Nova Almeida Atualizada. Contemple agora o Behemoth que eu criei junto a você. Se você vê na ARA, Almeida Revista Atualizada, você vai ver que ela traz o termo hipopótamo. E por que não é um hipopótamo? Olha só como parece um dinossauro. A força dele está nos lombos. O seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece sua cauda como cetro. Um hipopótamo, ele tem um rabo, gente, do tamanho disso aqui, ó. Tá? No máximo isso aqui. Isso não é um cetro. Aqui, Jó, quando descreve o livro, quem escreveu Jó, que não sabemos quem foi até hoje, ele
escreve que o Behemoth tinha uma cauda como um cetro. Então, um cetro quer dizer que é muito grande. E olha outra coisa que parece um dinossauro, né? Seus ossos são como tubos de bronze, suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Então, gente, isso aqui não é um hipopótamo. Almeida Revista Atualizada ARA tá errada. A nova Almeida Atualizada corrigiu isso. Outra questão que ela corrigiu foi o Leviatã. Aqui, olha só. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, e nem da sua grande força, nem da sua graça e da sua compostura. Por exemplo, a ARA, a Almeida Revista Atualizada, ela traz como um crocodilo. O Leviatã não é um crocodilo, porque aqui, se você continuar lendo, vai falar de asas do Leviatã, e não, o crocodilo não tem isso, tá, pessoal? Então, a nova Almeida Atualizada, ela traduziu certo. A NVI já tinha isso. A NVT também traz o termos Behemoth e Leviatã. E para mim os dois são literais. Tem gente que acha que é mitológico, né? Um canal chamado aí Bibliotalk. Não recomendo. Então tá, pessoal, a gente vai passando aqui. Aqui vem os Salmos. Os Salmos, o que eu achei legal ela dos Salmos, pessoal, é que se você pegar, os Salmos eles tentaram manter o máximo possível daqueles Salmos que eu e você decoramos na Almeida Revista Atualizada. Então, se você pegar o Salmo 23 dela, aí da sua Almeida Revista Atualizada, e ler na nova Almeida Atualizada, você vai ver que eles estão bem idênticos, tá? Estão praticamente iguais. Vai mudar ali um artigo, outra coisa ali, mas não vai mudar o Salmo 23 que você decorou. Outra questão legal da nova Almeida Atualizada é que ela traz as referências cruzadas aqui, ó. Referências cruzadas, que é muito bom para que você que dá estudo bíblico. E vamos lá para o Novo Testamento agora. Lá antes do Novo Testamento, pessoal, olha só que legal que a nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada traz. Ela vem trazer aqui, pessoal, período intertestamentário. O que quer dizer isso? Então, do último livro que tem na Bíblia, Malaquias, até o primeiro livro da Bíblia, que é o Novo Testamento, que foi o livro de Marcos, ou até o profeta João, melhor dizendo, houve 400 anos de silêncio de Deus. E nesses 400 anos foi o período de Malaquias até o nascimento de Jesus e do profeta João. Então, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, ela vem falando desse período. Outra questão que ela vem falando, a importância dos achados dos escritos do Mar Morto, sim. Por exemplo, por que a Nova Almeida Atualizada, a NVI, a NVT, são diferentes da King James e, por exemplo, da ACF? É que elas usam os textos do Mar Morto, que foram achados ali em 1941, 1942, e teve uns achados mais recentes que o Dr. Rodrigo Silva falou, um arqueólogo adventista, tá, pessoal? Então, ela vem trazendo os textos do Mar Morto e dizendo a importância. Depois ela vem mostrando aqui as datas desse período, quem governava Israel nessa época. Vem trazendo um pouco de história, né? O período romano e o mundo grego-romano na época do Novo Testamento, como Roma dominava o mundo. Vem trazendo os grupos judaicos da época de Jesus, que são os saduceus, os essênios, os fariseus. E aí sim, a gente vai chegar na teologia do Novo Testamento. Depois da teologia do Novo Testamento, vai trazer, lendo os evangelhos e Atos, qual a importância dos evangelhos e Atos dos Apóstolos. Aí vem contando que, as características distintivas de Marcos, de Mateus, de João, de Lucas. Então, para você que é um pregador, isso é muito importante você saber disso. Então, por exemplo, você sabe que os Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, né? João, por exemplo, ele é um evangelho à parte, é o único que tem milagres distintivos dos outros três. Os outros três não têm os mesmos milagres que tem no evangelho de João.
E aí, finalmente, chegamos em Mateus. E, pessoal, eu separei aqui algo aqui do Novo Testamento para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar longo. Vamos aqui em Mateus, tá? Mateus capítulo 22, aqui, rapidinho. Olha só, o grande mandamento, lá em Mateus, Jesus disse assim, ó: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se com o conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E vamos ver o que diz aqui a nossa Bíblia de Estudo NA sobre isso. Olha só: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a alma, todo entendimento. Este mandamento está em Deuteronômio 6,5. Ou seja, Jesus, quando fala, tem gente que usa esse texto para dizer, viu, Jesus só deu 2 mandamentos. Não, olha só, Jesus estava repetindo o que está escrito na Torá, na lei de Deus. Olha só, em Deuteronômio 6,5 é repetido 2 vezes todos os dias pelos judeus fiéis. Resume a ideia de devoção total que Deus incluiu o dever de obedecer o restante dos mandamentos de Deus, de coração e alma e entendimento, apresentando rígidos do seu coração, da existência humana, que antes refere juntos a pessoa como um todo. Ou seja, e aí, olha só, continuando: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja em Levítico 19, 18, 34. Ou seja, Jesus, quando falou isso aqui, pessoal, ele estava recitando a Torá. Por que ele repetiu o que está escrito na Torá? Né? Então, pessoal, depois de tudo disso, vamos lá para o final dela. Os recursos que ela traz. Aí vem Apocalipse aqui. Tá? Vem Apocalipse. E aí vem os auxílios. O que ela traz auxílio? Aí vem o plano divino da salvação. O plano divino da salvação, conforme descrito em Efésios 1, pessoal, foi antes da fundação do mundo. Então, Deus sabia que o homem ia cair, Deus não foi pego de surpresa, e a Trindade já tinha planejado a vinda de Jesus Cristo para a nossa salvação. Aí vem contando o plano da salvação. A doutrina bíblica é uma visão geral. O que é a doutrina bíblica? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inerrante, infalível e fiel. E aí vem falando da doutrina bíblica. Aí depois, pessoal, ela vem pro cânone das escrituras. Como foi feito, como a história, né, pessoal? Muita gente não sabe como é que foi feito. As pessoas acham que, Constantino escolheu os livros. Constantino não escolheu os livros. Aqui vem contando como surgiu o cânone das escrituras sagradas, da palavra de Deus. Aí vem mais aqui, ó. Ela tem muito recurso, pessoal. Tem muito recurso, mas eu não quero estender muito. Aí vem falando das línguas originais da Bíblia, que são hebraico, aramaico e grego. A Septuaginta, que é uma tradução muito usada do Novo Testamento. E aí, depois de tudo isso, ela vem aqui, pessoal, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo, porque o Novo Testamento não veio anular o Antigo Testamento. E aí, chegamos na história da salvação, preparar o caminho de Cristo. Aí, bastante coisa da história da salvação, bastante textos que falam sobre a salvação e o plano da salvação. E aí a gente chega na concordância bíblica. Deixa eu ir passando para não ficar muito longo. Bastante coisa da concordância. Concordância. E é isso aí, pessoal. E aí a gente chega aqui na última página da Bíblia de Estudo NAA, Sociedade Bíblica do Brasil, e os mapas da Sociedade Bíblica do Brasil, coloridos aqui no final.
Que eu acharia bem mais legal se fossem dentro da Bíblia, né, pessoal? Se todos os mapas da Bíblia fossem coloridos, ia ser bem legal. Bom, pessoal, essa... Aí vem o final, fiéis aos originais, não. Pessoal, essa foi a Bíblia de Estudo NAA. Espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro review das minhas Bíblias de Estudo. Se você gostou, dê um like, compartilha, curte, espalha esse vídeo da Boa Teologia. E tamo junto!